Aqui comigo está Jaime Cardoso, presidente do Sescap Londrina. Como está, Jaime? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Olha, é época que todo mundo vai ao contador, porque tem que fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física. É uma loucura, né, Jaime? Exatamente. Já se tornou uma tradição, né, Marcelo? Acaba o carnaval, começa a correria com o imposto de renda. E aí todo contribuinte já começa a entrar praticamente em desespero, né? Porque normalmente, como é o mal de todo brasileiro, a documentação não está toda ela preparada ainda, né? Podia estar tudo organizadinho. Exato, exatamente. Mudou alguma coisa na lei, na lei para a declaração? As mudanças para esse imposto de renda são muito pequenas, tá? A principal delas que, assim, a gente gostaria de trazer a atenção do contribuinte é com relação ao CPF daqueles que são dos dependentes maiores de 12 anos. Então, o contribuinte que deseja deduzir um dependente e também aproveitar as despesas dele na dedução da base de cálculo do imposto de renda, e esse dependente tem 12 anos completos no ano de 2016, é muito importante que esse contribuinte procure os órgãos conveniados à Receita Federal para providenciar o CPF desse dependente, tá? Os órgãos conveniados com a Receita Federal é o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e os Correios. Nós estamos falando muito sobre isso porque, como acabei de dizer, é o mal do brasileiro deixar tudo para a última hora, e o contribuinte brasileiro também tem por hábito deixar a entrega da declaração para o último dia ou para o último momento. Aí não dá, aí não tem o que fazer. Exatamente, aí ele não vai conseguir ter tempo hábil para providenciar o CPF desse dependente. Meus filhos de 12 e 7 anos já têm CPF há muito tempo já. Exatamente, inclusive hoje nós temos cartórias de registro de nascimento que já soltam a certidão de nascimento já com o CPF também. Olha, para tornar mais prático, né? Exatamente. Senão você vai lá, eu quero deduzir a escola do meu filho. Não tem o CPF, dançou, né? 12 anos, 13 anos, 14 anos. É até 18 ainda é dependente? É dependente até 24 anos ser universitário. Certo. Né? Se não for universitário, até 21 anos de idade. Olha, interessante. A tabela para a isenção não mudou, né, Jaime? Ou teve alguma correção? Não mudou. Inclusive, essa é uma briga nossa a nível nacional, né, Marcelo? Porque, convenhamos, é um absurdo um contribuinte que tem uma renda mensal de R$2.000 estar sujeito à dedução ou ao recolhimento do imposto de renda na fonte. É literalmente o trabalhador brasileiro de classe média baixa, não é isso? Exatamente. Então, assim, essa tabela ela já tem hoje uma defasagem próxima de 100%, tá? Então, isso implica dizer que quem deveria estar pagando ou tendo descontado na fonte o imposto de renda seria um trabalhador que tem uma renda de R$4.000 acima. O dobro, pelo menos. Exatamente. Que coisa impressionante. Na questão das deduções, o governo tirou alguma coisa para complicar a nossa vida? Porque a gente pode deduzir o quê? Vamos só lembrar, Jaime. Veja bem, o governo, as regras continuam as mesmas do ano passado, né? O grande problema nas deduções acontece, no meu ponto de vista, com relação à educação, né? Por quê? Hoje eu acredito que nenhum contribuinte que deduza da base de cálculo do imposto de renda gastos com educação, seja dele próprio, seja dos seus dependentes, tem um gasto superior a R$300 mensais. Isso sem dúvida acontece, né? No entanto, o limite para dedução de educação é de R$3.560. Então, por ano? Por ano, então também é um absurdo, né? Eu queria que o governo me apontasse as escolas que cobrem isso para me matricular lá. Eu também matricularia tanto eu quanto também os dependentes. Isso precisava corrigir, né? Exatamente. A nossa briga a nível nacional é para que essa tabela da retenção do imposto de renda ela seja corrigida. O nosso Declare Certo, né, que será realizado a primeira edição no dia 25 de março, onde nós estaremos no calçadão de Londrina dando orientações aos contribuintes, a toda a população em geral, com relação ao imposto de renda, pessoa física, né? Até porque esse universo está aumentando cada vez mais, né? Praticamente todo mundo hoje está obrigado à apresentação da declaração de imposto de renda, com uma renda de R$2.000 estando sujeito à tributação do imposto de renda. E nós estaremos lá colhendo assinaturas, né? Fazendo um abaixo-assinado, literalmente. Em todo o Brasil essa ação será feita, no Declare Certo, para apoiar um projeto de lei da OAB, no qual a FENACON, que é a nossa federação, é a amicus curiae nesse projeto lá em Brasília, que visa a correção em 100% da tabela do imposto de renda. Seria
um governo que se preocupa com o povo teria feito. É ou não é? Exato. Já teria. Quer dizer, a gente tem que brigar por um direito. Nossa, é uma coisa de louco, né, Jaime? Sem dúvida nenhuma, Marcelo. Que outras dúvidas as pessoas têm com relação ao imposto de renda? Muita gente acaba não pegando recibo de médico, e muita gente, e outro aspecto também, é que o cara troca de carro, não declara. Isso dá rolo? Isso dá malha fina ou não dá? É muito difícil? Ou hoje o problema não são os fiscais, mas o programa da Receita Federal que é capaz de verificar tudo isso? Nós podemos dizer que a Receita Federal tem uma malha muito poderosa, né? Então, a gente está falando aqui de imposto de renda pessoa física, mas no dia 27 agora de fevereiro, a Receita Federal já recepcionou diversas declarações que compõem a sua malha fiscal, né? Então, por exemplo, foi entregue no dia 27 de fevereiro a DMED. A DMED é uma declaração onde as clínicas médicas, pessoas jurídicas, informam para a Receita Federal quais foram as pessoas físicas que tomaram serviços médicos. Serviço médico é dedutível integralmente da base de cálculo do imposto de renda. Inclusive plano de saúde? Plano de saúde também. No dia 27 de fevereiro já fez essa informação para a Receita Federal. Então, assim, a Receita hoje já tem uma gama muito grande de informações que lhe permitem já fiscalizar o contribuinte nesse momento. Ah, tá. Então, mas o que pega aí? Se eu recebi um recibo do dentista, do médico, eu tenho que declarar, é isso? Exatamente. E se eu não declarar, o dentista vai estar com problemas ou eu que vou estar com problemas? Se você não declarar, você perde o direito da dedução da base de cálculo do imposto de renda. Agora, se eu tentar declarar a mais, aí é problema. Se você declarar mais, obviamente a Receita vai saber por meio dessa declaração que foi apresentada pela clínica médica. Dado totalmente cruzado já, então. Exatamente. Informação totalmente cruzada. E nessa questão de carro, tem gente que fala assim, carro é o seguinte, carro nacional não se preocupa não que não dá nada, mas se for carro importado, se não declarar, você está na malha fina. Eles têm a informação? Veja bem, a informação hoje, o veículo zero principalmente, ele já tem, é tudo eletrônico, né? A nota fiscal é eletrônica. Então, a partir do momento que é adquirido um veículo na concessionária, essa informação já está na base de dados da Receita Federal. Então, o contribuinte veículo zero tem que declarar imediatamente. E a regra para veículo usado é veículo no valor superior a R$5.000, ele deve ser declarado. Tá? Tá. Ainda não existe um cruzamento de dados da base de dados do Detran com a Receita Federal. Mas isso está muito prestes a acontecer também. Não vamos escapar. Com certeza, com certeza. E imóvel dá muito problema? Imóveis principalmente, como nós falamos das obrigações acessórias que as empresas são obrigadas a informar a Receita Federal, as imobiliárias e as construtoras e loteadoras também são obrigadas a informar a DIMOB. Inclui aí também os cartórios, tá? Os cartórios de imóveis também são obrigados a informar a DIMOB. Na DIMOB é informado quem foi que vendeu o imóvel, quem foi que comprou o imóvel, qual o valor dessa transação. Então, ou seja, não tem como escapar. Até mesmo nos imóveis, a Receita Federal já tem, inclusive, essa informação antes mesmo de ser feita a declaração do imposto de renda pessoa física. Aí, quando ela recebe a declaração no sistema, fulano de tal tinha que estar aqui, com o terreno que comprou, a casa que comprou. Se não está, malha fina direta, é isso? Diretamente. Pode causar até uma informação de ausência de rendimento e que pode, inclusive, ser tributado. Né? Que coisa, hein? Agora, ô Jaime, tem muita gente que se assusta demais com a Receita. Então, a minha declaração caiu na malha fina, o que cabe aí? Eu preciso fazer o quê? Retificar depois? Eles dão um tempo ou não? Sim. A retificação da declaração, normalmente a Receita começa a notificar essa declaração que está sendo feita agora a partir do ano que vem. Então, as declarações que estão sendo entregues agora, relativas ao ano de 2016, provavelmente entram na malha fiscal da Receita Federal a partir de 2018. Tá? Então, é a partir de 2018 que o contribuinte passará a receber da Receita Federal notificações caso ele caia na malha fiscal. Para a gente encerrar, a declaração vai até que dia? A declaração iniciou no dia 2 de março e vai até 28 de abril, às 11 horas e 59 minutos. O prazo até que é bom, né? O prazo é muito bom, só que assim, o contribuinte que tem muita documentação, o prazo acaba sendo pequeno, né? E é muito importante se atentar ao prazo, porque dia 28 de abril, normalmente o último dia é no dia 30. Como o dia 30 cai no domingo, esse ano, dia 28 de abril, sexta-feira, 11h59 será o último. Perdemos 2 dias, né? Perdemos 2 dias, não quer dizer que a Receita Federal trava ali a recepção das declarações. Ela vai receber, mas a partir desse horário já com multa por atraso da entrega. A multa é grande, não?
a multa é 2%, pode chegar a 20% do imposto devido e uma multa mínima de R$ 165,74. Uma brincadeira, não. Obrigado, presidente. Grande abraço. Nós é que agradecemos. Grande abraço. Ok, já voltamos com o programa Militão e Militão.